Amém. Queridos, vamos continuar a nossa série. Cadê o meu... tá aí, a Mariana voltou para a sua função. Tem gente querendo te derrubar aí. Amém. Obrigado, Mari. Nós vamos voltar para o nosso... continuar a nossa série, né? Sobre investimento, sobre educação financeira à luz da palavra de Deus, né? Nós queremos... nós entendemos, não sei se você está acompanhando essa série, quem acompanhou desde o primeiro, né, desde o início, desde o domingo, né, quando nós começamos a falar sobre isso, nós começamos a falar sobre os princípios, mas de lá para cá, nós temos dividido isso em 4 partes, essa é a terceira que eu estou falando, e a última será na semana que vem. Nós vamos falar sobre investimento. Nós dividimos na primeira parte, nós falamos um pouquinho sobre o princípio, sobre a base, né, bíblica do investimento, da educação financeira, a importância de você ter uma planilha, fazer controle dos seus gastos, entender o que entra, o que sai, o que é vazamento, o que você está se perdendo aí no caminho, porque se você não entender como estão as suas finanças, né, e isso é bíblico, você entender isso, que isso é princípio bíblico. Se você não souber, se você não planejar as suas finanças, você não tem como resolver o seu problema financeiro, né, e viver uma vida financeira próspera e abundante. Depois nós falamos um pouquinho sobre dívida, como sair da dívida, né, como controlar, que dívida pagar, que dívida não pagar. Eu passei uma planilha, né, eu não sei se você teve acesso, se você ainda não teve acesso, né, tem lá na secretaria, é só pedir para a secretária, ela vai te passar uma planilha financeira. Eu coloquei um valor ali salarial, mas você pode ajustar ao seu. Se você tem dúvida, pode nos perguntar, tá? Se você tem dúvida, não entendi como preencher aquilo ali, nós podemos um dia sentar aqui, ou fazer um preenchimento, né? Dividir o seu salário ali. Se você quiser, a gente faz isso em particular, tá? Eu teria o maior prazer de ajudar, né? A gente pode fazer online aí um dia, e a gente colocar isso, né, para todo mundo. E, por fim, hoje eu vou falar sobre alguns princípios de, uma vez que você ajustou a sua finança, uma vez que você chegou no ponto de pagar as suas dívidas, e aquilo ali que você gastava com dívida, você poder transformar aquilo em um investimento, o que fazer com esse investimento? Onde eu investir? Como eu trabalhar isso? É isso que nós vamos falar hoje. Eu quero que você então entenda isso. Talvez, querido, eu não sei que fase você está. Talvez você ainda esteja na fase que está tudo bagunçado. Creia que em nome de Jesus você vai chegar nessa fase do investimento. Você já está fazendo um investimento no seu futuro, amém? Eu estou aprendendo para quando eu colocar isso em ordem, eu vou saber o que eu vou fazer, né? Talvez você já tenha feito a planilha, você está se organizando, mas ainda tem dívidas, então você está, né, na fase de pagar dívidas. E é importante você entender, se você tem dívidas a juros de 3, 4, 5, 8%, como cartão de crédito, como cheque especial, querido, não tem investimento ainda para você, né? O seu investimento é focar em pagar isso primeiro, porque não vai ter nenhum investimento que vai dar esse valor para você, entendeu? Não tem investimento para isso. Você vai fazer investimento que vai dar 1, 2%, 3% ao mês, maravilhoso esse investimento. Então não adianta, se você está devendo, você fazer um investimento aqui para te dar 3%, se você está devendo a 8%, 9%, não faz sentido. Então você tem que focar tudo em quitar esses débitos maiores, para você então ter uma sobra, e aí sim você começar a fazer investimentos. Então essa é a sequência. Eu tive que chegar nessa sequência de pagar minhas dívidas, quitar as coisas que eu tinha, né, e passar então a pensar, não fazer novas dívidas assim, né, que comprometessem meu salário. Existem dívidas que tem que estar dentro do orçamento, e começar então a investir, e aí aprender como investir, aprender o que fazer com isso, amém? Vamos começar, né, com o nosso texto de Provérbios, capítulo 21, versículo 20, diz o seguinte: na casa do sábio, quem é sábio aí? Amém? Opa! Na casa do sábio há tesouro e azeite armazenado, olha aí. Mas o tolo devora tudo o que pode. Então, olha como é que ele faz aí, né? Se você ler Provérbios, uma vez eu li Provérbios, eu tenho uma Bíblia que eu tenho assim, S e T,
né? Cada versículo que falava do sábio, eu botava um Szinho. Cada vez falava do tolo, eu botava um T. Então, eu tenho uma Bíblia lá em casa, que Provérbios está todo S, T, S, D. Gente, como tem, né? Provérbios falando sobre o sábio, como tem provérbio falando do tolo, né? Daquele que faz bobagem. E ele cita alguns provérbios, e esse ele fala sobre finanças. O sábio, ele poupa, ele guarda, ele armazena, ele tem para o momento da necessidade. O tolo não, é aquele que gasta tudo. Tudo que ele ganha, ele gasta. Tudo que chega para ele gasta, não importa se chegar. Gente, eu quero que você entenda, muito mais do que uma questão financeira, muitas vezes o gasto é uma questão emocional, tá? Eu conheço assim, por favor, não é um conceito, não são todos assim, mas eu tenho um amigo que ele era muito obeso, né? E ele tinha uma compulsão, né? Por comida, obviamente, então ao ponto dele perdeu realmente o controle. E ele fez a cirurgia a bariátrica. Então ele parou de comer, né? Teve que diminuiu, perdeu muito peso e tal. E ele ele transformou, ele mesmo falou para mim, ele mudou a compulsão dele. Ele não fez uma terapia, ele não fez um cuidado, ele mudou a compulsão dele, que era de comida, para gasto, para compra. Ele ficava na internet comprando o tempo todo. Ele falou: rapaz, eu fiz uma viagem para Miami, para fora. Olha, ele falou assim: olha, eu tenho hoje na minha casa, lá no meu guarda-roupa, eu tenho umas 30 camisas, ainda no plástico, que eu nem usei. 3 anos que ele viajou, há 3 anos atrás. Eu ainda tenho umas 30 camisas no plástico que eu nem consegui usar. E eu já usei bastante, né? Sem falar várias que eu usei. Eu tenho umas 30 lá que eu não usei. Para você ter ideia do tanto de coisa que eu comprei, desnecessariamente, talvez que eu nem vai usar na minha vida. Então, ou seja, mudou uma compulsão. Muitas vezes a questão da compra, porque comprar, gente, quem gosta de comprar aí? Levanta a mão. Vamos orar por você, fecha seus olhos. Gente, comprar é bom. Comprar dá uma descarga, né, de hormônio do prazer. Você recebe não sei, é a endorfina, né, eu acho. Você recebe aquela descarga de emoção. Por isso você pode viciar em comprar. Comprar é bom quando você está assim, né, meio para baixo, meio triste. Gente, não tem melhor do que entrar ali na Shopee e meter o dedo, né? Entrar numa loja, entrar no Mercado Livre e comprar. Homem ir numa loja assim de carro, de coisa, de equipamento e comprar. Entende? Você sai dali feliz. Você fala assim: gente, meu Deus do céu, eu sei que eu pequei, me perdoa, Senhor, me ajuda nos próximos meses. Mas você sai dali realizado, porque comprar dá esse prazer, e isso é um problema, porque você pode se tornar um compulsivo. De repente eu não sou compulsivo, mas às vezes você compra por impulso. Você compra no momento de... Gente, por favor, quando você estiver muito eufórico ou muito triste, dá o cartão de crédito para outra pessoa. Você fala assim: olha, só me devolve quando eu fizer terapia, voltar bem, estabilizar. Você me devolve, porque é um perigo um cartão de crédito em quem está muito triste ou quem está muito eufórico. Porque você pode entrar numa compulsão e fazer gasto que você não tem. Gente, mas o que a gente está falando sobre prosperidade, sobre prosperar, sobre ser abençoado. Mais uma vez, eu quero que você entenda que ser próspero é ser pleno, é ter uma vida abundante, é uma vida que satisfaz, uma vida, né, que transforma, que contagia, que abençoa quem está do seu lado. Isso é ser próspero. Nós não podemos cair na armadilha, gente, de achar que dinheiro é prosperidade. Tá? Não é necessariamente ser próspero, você ser rico, você ter dinheiro. Não confunda as coisas. Mas também a gente não pode achar que a pobreza é um alvo que eu tenho que alcançar, né? Para ser alcançado, para ser próspero. É uma virtude ser pobre. Então a gente não pode cair em nenhum desses extremos. Então como é que nós devemos pensar a nossa vida financeira, né? Quais são os valores, quais são os princípios que a gente tem que caminhar? Eu gosto muito de um princípio que o John Wesley, né, que foi um grande avivalista ali do século XVIII, ele ensinava o seguinte em relação às finanças. Olha as frases do John Wesley: ganhe o máximo que puder, poupe o máximo que puder e doe o máximo que você puder. Amém? Esse era um princípio que ele tinha. Ele tinha uma vida relativamente simples, ele
fazia, né, investimentos, ele empreendia, ele pegava tudo o que ele ganhava, e ele poupava bem, ele guardava bem, mas ele era uma pessoa extremamente generosa. Então, quando havia pessoas com necessidades, ou o reino, ou a obra, ele dava também com generosidade. Então, esse é um princípio, né, que a gente pode pensar sobre uma pessoa que realmente é próspera. É uma pessoa que ele sabe ganhar dinheiro, ele trabalha com as suas mãos, ele pensa, ele empreende, ele não desperdiça seu tempo, ele não procrastina, ele não é preguiçoso, ele não fica jogando seu tempo fora, ele faz como ganhar dinheiro. Mas ele não pensa só em si, então ele pega aquele excedente, aquilo que ele consegue produzir, ele dá um jeito de investir, multiplicar e crescer. E para quê? Para poder abençoar pessoas, ajudar pessoas, fazer crescer o reino. Ele usufrui disso também, mas ele também sabe que aquilo não é só para ele. Deus tem muitos filhos, e ele é um filho generoso, que sabe que Deus quer abençoar todos os seus filhos. Então isso é uma pessoa realmente próspera. E eu acho que é um alvo bom para a gente entender. Então eu queria começar com o ganhe o máximo que você puder. Ganhe o máximo que você puder. Nas últimas semanas nós estamos falando sobre dinheiro, né? E como o dinheiro pode ser perigoso. E o dinheiro foi chamado por Cristo de mamon. Vocês lembram da figura do mamon aí, da fotinho do mamon, né? Sai para lá mamon, ou mamon feio, né? Então a gente não quer isso, a gente entende que existe uma face sombria do dinheiro. A face sombria é o mamon, ou seja, ele pode te dominar, ele pode roubar o seu coração, ele pode roubar o lugar de Deus no seu coração, pode tornar uma pessoa egoísta, pode fazer com que você só pense em você e só pense em acumular, em acumular, em acumular mais dinheiro, e ele quer te ver prostrado para isso. Ou você, uma pessoa que gasta que você não tem, uma pessoa que fica presa em dívidas. Isso é mamon dominando. Se você está o tempo inteiro pensando, né, você acorda e está preocupado como pagar, e o dinheiro, e as dívidas, e você está acumulando, e mesmo assim não para de gastar, mamon está dominando a sua vida. Essa é a face sombria do dinheiro. Mas o Richard Foster também, ele fala que tem uma fase luminosa, que é o quê? Quando nós dominamos o dinheiro. Em vez do dinheiro nos ter, nós é que temos o dinheiro. Ele se torna uma bênção e não uma maldição na nossa vida. E eu quero que você entenda, mais uma vez, existiam diversas pessoas ricas, pessoas prósperas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Então, Jesus, Deus, ele nunca colocou, né, a pobreza, né, extrema como uma virtude. Nós vemos Salomão era extremamente rico, talvez um dos homens mais ricos da sua época. Nós vemos também, né, José de Arimateia era um homem rico. Havia mulheres que serviam o ministério de Jesus, que eram ricos. Então a gente vê pessoas ricas no Antigo Testamento, não precisou falar tanto, como no Novo. Então a gente mostra que Deus é o dono do ouro e da prata, né, e Deus quer usar o ouro e a prata que existem para o sustento do seu reino. Ele tem uma missão maior, né, que o evangelho, que o reino de Deus venha sobre a terra. E para isso, queridos, a gente precisa de recursos, a gente precisa de dinheiro. Eu quero que você entenda isso, né? A gente não é natural, por exemplo, a gente não fica aqui todo mês orando, Senhor do céu, manda, Senhor, arroz, faz chover arroz lá na casa da Francisca, lá no Camboja, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que passe um caminhão e ele capote, Senhor, cheio de óleo, cheio de frango, comida lá na frente da casa. A gente não fica orando assim. A gente fala, Senhor, toca no coração dos seus filhos, coloca o dinheiro na conta dele, faz com que eles sejam generosos de oferta, e para que a gente mande uma oferta para ela, e ela compre as coisas que ela precisa. É ou não é assim? É esse o princípio, gente. Então, eu quero que você entenda, esse é o trato com o dinheiro. E assim, para fazer missões, a gente precisa de dinheiro. Para comprar um novo prédio, a gente precisa de dinheiro. Para manter o que nós temos, nós precisamos de recursos. Para manter a sua vida, precisa de recursos. Então a gente ora e Deus vai fazer o quê? E o que Deus quer para a sua obra, para o seu reino? Deus quer fazer o quê? Homens e mulheres que prosperem e sejam mordomos do reino. Né? Eu acho lindo o testemunho do pastor Lucas, da Vida Plena, né, que é ali no Guará, quando ele estava ali pensando em construir a igreja, e estava naquela dificuldade toda e tal, e ele orou, e tem um grande empresário daqui de Brasília, que ele é cristão, né, frequenta a igreja, uma família na verdade, e ele falou que na época deram mais de 400 mil reais, que foi assim, para levantar a igreja, conseguiu ajustar a igreja. Eu me lembro meu sogro João Paulo, um homem também que foi generoso, ganhou bastante dinheiro, inclusive a igreja de Nova Vida lá do Guará,
vai colocar o nome do prédio anexo lá como homenagem a ele e tal. Mas eu me lembro, quando ele ganhou um dinheiro, ele doou o dinheiro, que aquele dinheiro deu para construir um anexo da igreja, né? O prédio inteiro. Então, ou seja, Deus quer fazer o quê? Deus quer abençoar você, amém? É assim que Deus vai abençoar o seu reino, amém? Quem quer ser mordomo do Senhor? Fala, eu quero ser mordomo. Eu quero ser mordomo, porque o mordomo é aquele que Deus vai colocar as coisas na sua conta, mas aí você tem que estar preparado para isso, para você ser assim, tá? Então, meu irmão, eu quero que você entenda assim, ele vai fazer como? Cair na sua conta, ele quer que você trabalhe, que você ganhe. Então, meu irmão, embora esse não deve ser o único foco da sua vida, você tem que pensar sim, em como trabalhar duro, em como ganhar dinheiro. O trabalho é uma bênção, não é uma maldição. Né? Quando ele fala assim, do suor do seu rosto comerás o teu pão. Então você fala assim, foi a maldição. Não, a maldição foi que a partir de agora, da queda, você vai ter que ralar muito mais, vai ser suor para você ganhar o seu pão. Porque antes da queda, já havia o trabalho. Deus deu trabalho para o Adão, né? Ele tinha que trabalhar, Deus deu funções para ele fazer. Então o trabalho vem antes da queda. O trabalho, querido, é uma bênção, não é uma maldição. E eu quero dizer agora, penso eu, né? Digo eu, não o Senhor, como diz Paulo de vez em quando, né? Que eu penso o seguinte, que o ideal, por exemplo, de um casal, numa família, é que a esposa, se ela puder não trabalhar, principalmente na fase que tem crianças, né, em casa, eu penso que esse é o ideal. Se ela puder ficar em casa, não tem prosperidade maior para um lar do que a mãe cuidando dos seus filhos em casa. E isso já é um tremendo de um trabalho, não é? Isso é um tremendo um trabalho, é um tremendo de um esforço, e não tem pessoa melhor no mundo para cuidar da sua família, dos seus filhos, do que a mãe que fica em casa. Agora, eu entendo também, isso não é uma ordenança, né? Eu entendo que há famílias e há situações onde isso não está sendo possível. Né? Às vezes o salário do marido está desempregado, ou um lar onde a mãe é a mãe solteira dos seus filhos, cuida dos seus filhos. Como é que ela vai ficar em casa cuidando dos meninos? Quem vai, né, trazer o alimento para casa? A gente entende que algumas vezes o lar, o casal está passando por uma crise financeira que não tem condições de fazer. Nesse caso, meu irmão, eu entendo que as mulheres também podem trabalhar e têm que procurar um emprego e trabalhar e ter renda, e podem fazer isso, até porque quando junta ao lar a renda do marido e da esposa, querida, é um exponencial. Você consegue, né, crescer, e quando os dois trabalham juntos, os dois têm a mesma missão, estão olhando para o mesmo alvo. Gente, isso aí tem um crescimento, né, muito maior, e é muito importante. Então, pense das duas coisas. Se é possível o marido trabalhar e ele consegue ter renda para sustentar a sua casa, e a esposa puder ficar em casa, cuidar dos seus filhos até eles crescerem, até chegar numa idade que eles podem ficar mais independentes, ótimo. Se não for possível, queridos, não há problema, não se sinta culpado também em ter que trabalhar e ajustar, e os dois somarem para que a renda da família cresça. A gente vê, por exemplo, um exemplo muito claro isso na Bíblia, né, da chamada mulher virtuosa. Ixi, a letra ficou pequena, eu queria fazer maior, mas olha lá, é o texto, né, que vocês conseguem, Provérbios 31, de 13 a 29, olha só da mulher virtuosa, eu comecei do 13, escolhe a lã e o linho, e com prazer trabalha com as mãos. Então ele já fala da mulher, né? Olha como Cristo já emancipa a mulher para o trabalho. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Ela é empreendedora, ela é comerciante, ela vai lá, vê um campo e compra. Né? Você vê, com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, os seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. À noite ela ainda tem vigor, né? Olha só, nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca, acolhe os necessitados, ela é generosa, estende as mãos aos pobres, não receia a neve por seus familiares, pois todos eles vestem agasalhos. Ou seja, durante o verão ela constrói agasalhos, ela tece agasalhos, então chega no inverno, está todo mundo aquecido, faz cobertas para a sua cama, veste de linho fino e de púrpura, seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades de sua terra, ela faz vestes de linho e as vende, olha só, ela comercia e fornece cintos aos comerciantes, reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro,
fala com sabedoria, ela é sábia, hein? E ensina com amor, cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também elogia, dizendo, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Amém? Glória a Deus, né, por essa mulher. Nós temos mulheres virtuosas aqui neste lugar, amém? Eu creio sim, são mulheres que têm esse princípio, esse coração. Eu estou cansado já de ler, né? Eu não sei como é que essa mulher aguentou tudo isso aí. Mas, queridos, eu quero que você entenda isso. Algumas vezes, e eu vejo assim, eu admiro algumas mulheres que são realmente empreendedoras também. Eu admiro homens e mulheres que também têm esse coração empreendedor. Nós temos aqui nessa igreja, nós temos mulheres que realmente têm trabalhado e empreendido. Eu vejo, por exemplo, às vezes você, eu vou ficar em casa, eu não vou ter um trabalho com uma CLT. Mas eu conheci aqui mesmo nessa igreja, tinha uma mulher que o marido, como ele era militar, viajava muito, mudava, a cada 2, 3 anos mudava de endereço. Quando ela foi ter a filhinha dela, ela começou a fazer artigos para o quartinho da criança, fazendo coisinhas lindas, à mão ali, foi fazendo as coisas. E aí, era tão lindo o que ela fez, que ela começou assim, as pessoas, nossa, você faz para mim também? Ela começou a fazer para vender, e abriu um Instagram, hoje na internet você tem Instagram, e do Instagram ela vende para o Brasil inteiro, e ela já ganha bem, o marido não pode, ou seja, aonde o marido mudar, para onde ela for, ela pode trabalhar, porque ela trabalha pela internet, ela põe no correio e vende. Então, ou seja, existem formas, queridos, de você empreender, de você ganhar, de você melhorar a sua renda, mesmo se você não sem sair de casa. Ela mora em casa, ela cuida da filhinha dela, mas ela consegue empreender também dessa forma. Então pense nisso, porque você pode pensar em como ganhar mais. Então eu não vou falar sobre isso, não vou entrar nesse ponto do empreendedorismo, tá? Mas muitas vezes a saúde financeira vai mudar quando você passar a pensar, mudar a sua mente, falar, olha, eu preciso trabalhar, eu preciso melhorar a minha renda, eu preciso pensar, desde que isso não comprometa a sua família, não comprometa o seu serviço, a Deus, a sua relação com Deus, desde que isso não comprometa, eu penso que talvez você possa organizar, pensar em como trabalhar, como ganhar mais. Eu estou ali com meus filhos mesmo, já estão ali me enchendo a paciência, e talvez eu consiga, eles estão querendo comprar uma impressora 3D, e aí eles já me mostraram, e eu vi, rapaz, um garotinho, o pai dele falou, olha só, esse menino aqui, olha só, eu dei uma pequenininha impressora, ele já tinha 4 impressoras 3D, ele falou, tudo isso ele comprou com o dinheiro dele, ele faz pela internet, vende o negócio e tal, já está distribuindo, olha só, tem um negócio de sushi aqui, ele estava vendendo aqui, aqueles, uma molinha para você segurar o hashi, tinha uma empresa uma casa de sushi contratou, ele estava vendendo mais de 1.000 daquele lá, não sei quanto é que ele estava ganhando aquilo lá, mandando imprimir e vender, sabe? Então o menino ganhando dinheiro, um garoto, devia ter uns 14 anos, ganhando dinheiro com uma impressora 3D. E ele falou assim, olha, ele juntou as economias dele, comprou a pequena, e com as vendas do negócio, ele já comprou mais 4 impressoras, estão aqui o tempo inteiro ganhando dinheiro. Entendeu? Então, gente, a gente olha assim, eu conheço pessoas aqui que estão ganhando dinheiro, fizeram um PDF, um PowerPoint, de como cuidar de uma marcenaria. E aí ele está olhando, olha aqui, está entrando toda hora, 5, 6, 7, 8 mil reais. Então, queridos, sabe, às vezes você está aí travado, pensando, às vezes numa CLT, ou numa coisa, e a internet, e tantas oportunidades que tem, de como empreender, e como você aumentar a sua renda. Talvez você não precisa viver disso, mas aquilo é um extra. Eu vou fazer isso, eu vou fazer. Eu tenho o dom de fazer bolos, agora mesmo ganhei um pão esse domingo agora, mas que pão maravilhoso. Eu passei a semana, estamos comendo o pão que eu ganhei aqui. Eu estava até brincando, está gravado aí, não posso falar não. Se alguém quiser matar o pastor, meu irmão, é muito fácil, só botar chumbinho no pudim. Meu irmão, o que eu ganho de pudim, eu como todos, meu irmão. Vai lá para casa, semana passada foi um pudim que foi a festa da semana. Então, mas, olha, corta essa parte quando vocês forem botar. Vai que alguém tem essa ideia aí, né? Mas, queridos, eu vejo assim, pessoas que estão entendendo que pode empreender. Por exemplo, o pão da irmã Sebastiana lá. A irmã Sebastiana não está proibida de fazer pão para vender. A família proibiu, que ela já está na idade que não pode, se deixar ela fazia, porque ela é empreendedora, ela estaria vendendo aqui pão para você. Mas quem sabe alguém possa suborná-la com bom valor e conseguir a receita, não é mesmo?
E olha, você vai vender e você vai ganhar. Só de assim, chegar no dia da ceia, você falou assim, irmãos, ou o marketing assim, gostou da ceia? Está aqui o pão, entendeu? Faz a banquinha ali depois do culto ali, para você ver se você não vende. Então, queridos, pense, como eu posso ganhar mais? O que eu posso fazer? Como eu posso pensar no meu tempo algo que possa fazer a minha renda crescer? E quem sabe isso vai virar um negócio, vai virar algo que vai te trazer uma renda extra, né? Você, seu marido. Como eu falei lá do início, do meu tio, que ele chegava do trabalho, fazia tijolo. Com o tijolinho que ele fazia, ele começou a construir casa. De construir casa, ele construiu mais casa. E hoje ele tem uma renda passiva de casas que ele construiu. Não era rico, não tinha nenhum investidor, não pegou dinheiro emprestados. Com pouco do que ele teve, ele começou a fazer aquilo multiplicar. Quem quer empreender, quem está pensando em sair do lugar que você está, você pode pensar em como ajudar. Pensa o que você faz bem. Qual é a necessidade à sua volta? Quais as necessidades? E que você teria condições de suprir essa necessidade. É assim que é empreender. O que você faz bem, que você possa destacar naquilo. E assim você pode pensar em algo para empreender. Mas, queridos, esse é o ganhe o máximo que puder. Segundo, poupe o máximo que você puder. Gente, saber poupar, aplicar bem o dinheiro, é um valor importante no reino de Deus. E Jesus trouxe uma parábola sobre isso. É claro que quando nós falamos de talento, quando nós falamos, existem princípios espirituais a respeito de talento, né, que fala de dons também, fala do seu ministério, fala de tantas coisas. Mas Jesus usou na parábola, ele usou uma questão financeira mesmo, na parábola dos talentos, que está lá em Mateus capítulo 25, do 14 ao 30. E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, fez o quê? Aplicou-os, investiu e ganhou mais 5, conseguiu um retorno de 100% no seu investimento. Olha que bom, isso aí foi maravilhoso esse tempo. Não sei quanto tempo, não sei como ele fez, né? Mas ele conseguiu fazer com que aquele talento dobrasse o valor. Foi um ganho de 100%. Também o que tinha 2 talentos, ganhou mais 2. Ou seja, também, embora ele tivesse menos, ele conseguiu ter o mesmo rendimento de 100%. Ele dobrou também. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão, escondeu o dinheiro do seu senhor. Ou seja, ele enterrou o talento, ele guardou, ele não fez nada, ele deixou o dinheiro parado na conta corrente, sabe, ele não soube, ele não teve. E olha só, eu vou falar um pouquinho por isso, vou ler, depois a gente comenta sobre isso. Escondeu o dinheiro do seu. Depois de muito tempo, seu senhor daquele servo voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Você soube administrar esse pouco, eu vou te botar sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Viu também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O Senhor respondeu: muito bom, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco e eu porei sobre o muito. Venha, participe da alegria do Senhor. Opa, já tinha passado, né? Vamos lá. E eu sabia. Aí, por fim, veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Gente, quanta gente deixa de investir, quanta gente deixa de começar um negócio, quanta gente deixa de sair da passividade por medo. Medo de começar, medo de dar um passo, medo de sair de onde você está, medo de começar um negócio.
medo de aprender sobre investimento, medo, sabe, de pegar o seu dinheiro e aplicar. Tem gente que tem medo de banco, eu conheço pessoas que têm medo de banco. Não vou pegar um dia lá, confiscar a poupança, então eu guardo o dinheiro lá embaixo do colchão. Gente, e você está com medo, e foi por medo, esse medo fez com que essa pessoa, guardasse, tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O Senhor respondeu: servo mau e negligente. O Senhor chamou ele de negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei, junto onde não sei. Então você devia ter o quê? Confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem, mais será dado, e terá grande quantidade. Mas quem não tem, até o que não tem, lhe será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Amém? Alguns ensinamentos dessa parábola. Primeiro, um recebeu 1, outro recebeu 2 e o outro 5, de acordo com a sua capacidade. Queridos, existe um princípio aqui financeiro. Não queira dar um passo maior do que você aguenta. Não adianta você esperar que, eu vou começar um negócio gigante, e você joga seu dinheiro, investe tudo e compra um negócio, vende casa, vende tudo e compra um negócio, e você de repente está dando um passo muito maior do que você pode. Tem gente que faz loucura, compra coisas grandes e faz empréstimos enormes, absurdos. Então eu quero que você entenda que você ainda não chegou no nível de gerenciar isso. Tinha um que só tinha condições de gerenciar 1 talento, então foi isso que ele recebeu. Tem gente que tem condições de gerenciar 2, glória a Deus, você vai receber 2. E tem gente que tem condições de gerenciar 5, tem um valor maior, eu tenho uma condição maior, eu tenho habilidades, eu já consegui uma experiência, eu tenho condições de gerenciar maior, de ter uma quantidade financeira melhor. Então é isso que você vai estar. Então me diz uma coisa esse texto, que muitas vezes tem pessoas que estão caminhando com 1 talento só. Eu não saio disso aqui, não saio disso, porque o seu Senhor sabe que é o que você pode. Tem pessoas que, se tiverem 2, 5 talentos, some da igreja, some do reino, não tem condições de gerenciar, vai ficar orgulhoso, sabe, vai se perder, talvez vai largar a família e vai cair pelo mundo, e agora eu sou rico, agora eu posso. Você vai se perder nisso. Então, essa parábola nos ensina que você tem de acordo com o que você pode. Agora, o que eu entendo é o seguinte: todos, apesar de um receber 1, o outro 2, o outro 5, todos tinham condições de multiplicar aquilo. Esse era o princípio. Não importa quanto você tem, você tem condições. E a gente vai para o segundo item então. O dinheiro não era deles, e sim do seu senhor. Eles eram apenas mordomos, eles sabiam disso. E você então, primeira coisa que você tem que entender, a gente já falou sobre isso. O dinheiro, quando você recebeu, o que Deus colocar na sua mão, entenda, eu sou o mordomo, é do Senhor, tudo pertence ao Senhor. Então eu devo perguntar: o que eu posso fazer com o seu dinheiro, Senhor? O Senhor quer que eu ore a esse respeito, busque direção de Deus sobre as suas finanças, porque tudo pertence ao Senhor. Terceiro item: o que recebeu 2 e o que recebeu 5 saíram correndo e investiram o dinheiro. Deus quer que você chegue no ponto de você ter uma sobra e saber o que fazer com ela. Investir. Eles tinham o valor da poupança, eles sabiam que o dinheiro na mão é vendaval. Dinheiro na mão era vendaval, sabe? Ficar com o dinheiro parado é prejuízo, a inflação vai comer o dinheiro. E outra coisa, aumenta a sua vontade de ter. Então quero que você entenda, querido, guarde bem isso. Toda pessoa que é investidor, que tem mudado a sua relação, ele aprendeu que investir, é a primeira coisa que eu faço com o meu dinheiro, é o dízimo e a oferta. Antes de tudo, eu aprendi o princípio das primícias. Antes de pagar qualquer conta, antes de fazer qualquer coisa, meu primeiro investimento, minha primeira doação é o dízimo. Eu entrego o dízimo, e faço isso. Depois, eu separo a parte que eu vou investir. E aí, você aprende isso. Depois você separa o que você vai investir. Aí você vai pegar o resto, e desse resto, você então vai começar a trabalhar. Foi isso que eles fizeram: saiu daqui, eu vou investir. E eles conseguiram ter 100%. Porque quando você pensar, não, eu vou pagar tudo, vou gastar tudo, o que sobrar eu vou investir, você dificilmente vai ser um investidor.
vai dizer uma coisa: se você for deixando, vai sobrar lá na conta no final? Ou você vai arrumar outra coisa para fazer com esse dinheiro? Dificilmente você vai investir se você deixar para ser a última coisa a fazer. Quarto ponto: o que recebeu não investiu por medo, insegurança do desconhecido. Então, isso é terrível, você deixar de fazer as coisas por medo, por insegurança ou por desconhecimento. 5, quem tem mais foi prudente, soube investir, então Deus prometeu acrescentar ainda mais. Eu quero que você entenda, quando você entende os princípios, sabe, queridos, ele esperava receber ainda mais? Não, ele recebeu aquilo ali, ele recebeu 2, o outro recebeu 5, ele falou assim: eu vou ser prudente, eu vou investir, eu vou fazer isso multiplicar, eu vou colocar os princípios do reino a respeito disso. E quando ele fez isso, e dobrou o dinheiro, o seu senhor falou: olha, parabéns, você arrebentou, você pode, eu vou te dar mais ainda, você vai receber mais, você foi fiel no pouco, então você agora tem condições de ser muito. Eu quero que você entenda isso. Se você não aplicar os princípios no pouco, você também não aplicará quando tiver muito. Se você não aplica os princípios ganhando 5 mil, você também não vai aplicar os princípios quando você ganhar 50 mil. Não importa o valor. Se você aprende a aplicar os princípios aqui, quando você chegar lá, você vai estar vivendo os mesmos princípios. Então comece a aplicar os princípios, a viver os princípios no pouco. Porque quem foi fiel no pouco, vai ser fiel no muito. E Deus vai colocar. E quem foi negligente com o dinheiro, até o pouco que tem, se perde. Então, essa uma realidade também que a gente aprende nessa parábola. Quem foi negligente, por medo, não soube investir, de repente até o pouco que tem não dá, e é escasso e acaba se perdendo, porque você não aplicou os princípios. Então, poupe o máximo que você puder, amém? Entendeu isso? E aí nós vamos para o último ponto, que é o que a gente está falando de hoje, que é o investimento, que é a parte de investimento, o poder dos juros compostos. Eu quero que você entenda isso agora, porque eu não sei como o da parábola, eu não sei como ele fez multiplicar, mas ele saiu de um valor e conseguiu dobrar esse valor, chegar a 100% do investimento. Quem investe aqui sabe que não é fácil, não é algo simples você conseguir dobrar aquilo que você vai investindo. Mas um princípio que a gente usa para quem investe e para quem quer crescer, ter uma independência financeira, né? Independência no sentido de você não depender de um outro trabalho, né? Fazer com que o dinheiro trabalhe para você, você tem que aprender isso. Como transformar pequenos valores em grandes resultados com disciplina e tempo. Vamos ler juntos? Como? Pequenos valores, pouco a pouco, com disciplina e com tempo, viram grandes resultados. Amém? Então não estamos falando de mágica, não estamos falando... Gente, uma forma que vai contra isso aí, e eu já caí nela, talvez você também esteja, quando quando qualquer coisa que tira um desses pontos aqui, desconfie. Por exemplo, quem já investiu aqui na Avestruz Master? Quem caiu nessa aí? Tem alguém aqui? Ninguém? Botou algum dinheiro? Não, eu? Boi gordo. A pirâmide das criptomoedas. Você nem tinha dinheiro para botar lá, não? Rapaz, você nem arriscou. Queridos, todas essas coisas, como é que você vai saber que você está caindo numa pirâmide financeira? É quando eles vão começar a prometer para você um lucro de 15%, 20%, né, em pouco tempo, com o valor que você vai investir. Prometer o resultado fixo, olha, pode botar aqui que eu garanto 10% por mês. Foge, é pirâmide financeira. Não existe investimento que possa te dar uma garantia de dar um valor de 5, 8, 10, 15% ao mês. Nada pode te dar a garantia disso. Todo investimento, quanto maior o rendimento, maior o risco. Significa que um mês pode dar 8, pode dar 10, pode dar 15%. Mas pode ter mês que vai dar 0, pode ter mês que vai dar -2, -5. Ninguém pode garantir
10% todo mês para você. Se fizer isso, é pirâmide. O que é pirâmide, queridos? Eles ganham dinheiro de alguns, prometem 10% para o outro. Aí o que eles fazem? Outras pessoas têm que entrar. Aí ele pega o dinheiro dessas outras pessoas, pagam aqueles que estavam anterior, e aqueles ali ficam sem. Aí o que tem que fazer? Tem que entrar mais gente, para poder pagar o rendimento daqueles novos que entraram. E assim vai, cada vez tem que entrar mais gente, para pagar o rendimento daqueles que foram investindo. Chega uma hora que não entra quantidade suficiente de pessoas. Aí o que ele fala? Gente, eu não vou poder pagar esse mês. Aí todo mundo começa a querer tirar o seu dinheiro. Aí o que faz? A pirâmide desaba. E recentemente, queridos, eu entrei numa live com um pastor da igreja, eu lamento muito, né, esse pastor muito conhecido, e ele com mais outro pastor, me convidou com mais outros 5, 6 pastores. E nós participamos dessa live, e ele começou a falar, olha, eu estou investindo, né, essa parte da igreja e tal, olha, tenho um investimento aí de um grande investidor americano, e ele investe em criptomoedas e tal. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, Jesus, estou sentindo cheiro de enxofre nessa live, o que é isso? E aí ele começou e foi falando, olha, a gente está dando 10%, 15%, eu já peguei o dinheiro da minha igreja todinho, a gente está investindo, com o dinheiro desse rendimento, já estamos pagando os salários, estamos pagando as coisas, o salário dos pastores, tudo é pago com isso, não precisa, nem depende, cada vez que as ofertas entram, a gente já vai botar nisso aí, eu já estou há 3 anos nisso aí, e estou ganhando dinheiro, e a igreja está prosperando. Então eu quero, vocês pastores, se vocês quiserem também, né, eu indico, né, tem uma sede em Curitiba, um prédio bonito, vocês podem ir lá conhecer o prédio, e vocês vão entrar. E foi falando, quando chegou ao final, aí me explicaram o que era, eu falei, olha, queridos, isso está com cara de pirâmide. Aí eu tipo assim, já vem você estragar, né, o meu negócio, você que não entende de investimento, já está estragando, porque os outros pastores estavam animadíssimos para entrar. Aí eu falei, olha, aí o pessoal, não, aquele é o Fábio, ele também é policial e tal. Aí falou, que bom, então você pode investigar essa empresa. Eu falei, querido, não precisa investigar essa empresa. Eu invisto dinheiro. E não tem como garantir dar 15%. Quem está garantindo dar 15% por mês é pirâmide. Mas tá bom. Eu sei que terminou a live. Eu liguei para o pastor que tinha me convidado. Falei, querido, sai fora. Não entra nisso. Fábio, você acha? Poxa, eu fiquei tão empolgado. Falei, Deus te abençoe. Mas se você for botar, não põe o dinheiro da sua igreja, põe o seu. E deixei. E agora, recentemente, eu vi que a casa caiu. Mais de 1.000 igrejas no Brasil estão com todas as suas economias perdidas. E tem um pastor de uma grande igreja que está para ser preso por causa disso. Preso. Porque ele levou um monte de pastor. Eu creio que na inocência. Ele levou e se empolgou com o negócio e fez propaganda. E pastor fulano de tal, está chamando, está falando que o negócio é bom. E os pastores, pastorada inocente, não conhecem sobre educação financeira, nunca tiveram educação financeira, mal sabem administrar a sua igreja. E aí entraram de cabeça. E botaram as economias de muitas igrejas nisso. Queridos, aqui não vai entrar em pirâmide, pode ficar tranquilo. Não vamos entrar, e aqui não tem esse tipo de coisa. Então, quando você ouvir isso, saiba, é pirâmide. Vai desabar uma hora. E quando desabar, você vai perder todo o seu dinheiro. Tá bom? Mas como eu posso fazer isso de maneira segura, maneira simples, maneira correta? É o poder dos juros compostos. Por que falar sobre juros compostos? Olha só, o Albert Einstein, o cara, será que ele era inteligente? Ele falou, os juros compostos são a força mais poderosa do universo. Ele era ateu, que a mais poderosa do universo é o Senhor Jesus, é Deus, né? Mas ele quis dar a entender o seguinte, isso é tão forte, que os juros compostos, que é juros sobre juros, esse negócio é muito forte, isso realmente tem um poder de alavancar as coisas. A maioria das pessoas, queridos, ele trabalha por dinheiro a vida toda. Poucos aprendem a fazer o dinheiro trabalhar por elas. É isso que é os juros compostos, é o dinheiro trabalhando por você. Porque o dinheiro tem um custo, o dinheiro ele tem um custo, então você pode colocá-lo para trabalhar para você. Isso que é os juros compostos. E a educação financeira começa aqui, entender que com o tempo e com os juros compostos, tudo pode mudar na sua vida financeira. E o que são juros compostos, gente? É o rendimento sobre o rendimento.
Entenderam? É o rendimento sobre o capital que você colocou, aí o banco te paga juros sobre aquilo ali. Ou o seu investimento te paga juros. Aí você pega aquele juro e aplica novamente. Você não tira o rendimento, você põe o rendimento de novo. Aí no mês seguinte vai ter o do capital que você botou, mais o dos juros, aí vai incidir juros sobre esse montante total. Aí aumenta mais um pouco. No outro mês aumenta mais um pouco. Aí no outro aumenta mais um pouco. Aí vai aumentando e chega uma hora que isso está tão grande que virou uma coisa absurda. É o poder do juro composto. Agora, que tempo é esse? O problema é que quando eu estou falando de tempo, eu estou falando 5, 8, 10, 15 anos. E o brasileiro, ele gosta de tudo imediato. Pastor, eu já vou embora dessa terça bíblica aqui. Eu estou pensando que você ia falar um negócio que mês que vem a gente já estaria bombando. Então, perdão, meu irmão, isso aí é lá na outra igreja, só que pode ser preso algum dia, mas... Então, não tem essa mágica aí. Eu creio em milagres. Aí sim, a gente vai orar e Deus pode fazer coisas extraordinárias. Isso eu creio. Agora, fora o milagre, e o milagre do dia a dia, que é o que Deus quer nos ensinar, esse aí eu entendo que é através aqui do juro composto. Eu vou dar um exemplo para você. Um investimento, por exemplo, de R$200 por mês, a 1% ao mês, ou seja, dá 12,68% ao ano. Eu quero só que você entenda, hoje, né, saiu que a taxa Selic, o que é a taxa Selic? É o que o governo do Brasil paga para você emprestar para ele. Entendeu? Quando você fala, os juros, a taxa Selic está dando. É quando você empresta o seu dinheiro, porque o governo brasileiro, queridos, ele não consegue pagar, ele tinha que estar aqui sentado para aprender. O governo brasileiro gasta muito, mas muito mais, estou falando de 100 bilhões, 200 bilhões a mais do que arrecada. E como é que ele vai gastar esse dinheiro? Ele pega emprestado. Só que para pegar emprestado, as pessoas só emprestam para o governo que está devendo assim, se você me pagar uns juros altos, senão eu não vou te emprestar. Por isso que o pessoal não tem que baixar os juros. Gente, não tem como baixar os juros, porque eu não vou emprestar para um governo que eu sei que não vai pagar. Então, quanto pior estiver a situação de um país, mais alto tem que ser os juros, para ele conseguir dinheiro emprestado para pagar os funcionários, pagar a máquina. Por isso que os juros no Brasil estão a 15%. Se o governo enxugar a máquina, parar de gastar, diminuir e gastar só o que arrecada, esses juros caem automaticamente para 6%, 7%. Você está entendendo? Nos Estados Unidos, o juro é 2%. Você está entendendo? Por quê? Porque está dentro do que eles podem viver. Então, no Brasil está 15%. Ou seja, no Brasil está muito melhor. Para quem é investidor, está ótimo aquilo ali. Vamos lá, R$200 por mês. É um valor que dá para a gente pensar. Em 5 anos, 13.478. Em 10 anos, 34.937. Em 20 anos, 114.000. Em 30 anos, 348.950. Colocando juros sobre juros. O que eu estou falando isso? Em 30 anos, na verdade, você botou 200 por mês, em 30 anos você colocou 72 mil, se você fizer o cálculo. 72 mil, foi o que você botou. Mas, ao final, você tem 350 mil. 348. 278 mil foi o quê? Juros compostos. Foi o dinheiro trabalhando por você. Você está entendendo? Você põe 200, põe 200, põe 200, põe 200. Em 30 anos você juntou 72. Mas os juros sobre juros transformaram aquilo em 350 mil. Agora, vamos lá, vamos fazer o dinheiro trabalhar. Em vez de botar 200, eu coloquei 5 mil e vou botando os R$500 por mês. Aumentei um pouquinho. Rendimento a 1% ao mês, 20 anos. Valor final, 348.228. Olha só, eu botei com 5 durante 20 anos, a outra foi 30, né? Foi mais. Durante 20 anos, eu consegui o valor de um apartamento bom aqui, um lugar de morar, com juros sobre juros. Eu botei 125 mil, mas ao final, 223 mil foram o quê? Juros sobre juros. Foi o juro composto.
Então, você está entendendo como que você pode trabalhar isso ao médio e longo prazo? Agora vamos pensar alguns outros. O João, ele é do Somos Um aqui, da IADEB. Ele começou cedo. Ele começou com 20 anos a poupar. E ele arrumou um trabalho legal, está ganhando bem. Como está morando na casa dos pais, está tranquilo. Ele falou assim: pai, vou botar tudo no investimento. Eu entendi, eu fui na terça bíblica, tem um negócio lá de juros compostos, vou botar isso para arrebentar. Ele botou R$2.000 por mês, dos 20 aos 30 anos. 10 aninhos, morando na casa do papai e da mamãe, tudo tranquilo, casa, comida, roupa lavada. Em vez de ficar na internet, jogando, ele foi trabalhar, ganhou 2.000. Estava ganhando aí 4.000, 3, 4.000. Vou botar 2.000, vou segurar a onda. 20 anos. Depois, ele parou de investir. Chegou 30 anos, ele parou, deixou o dinheiro lá. Não botou mais nem R$1. Agora eu vou gastar. E deixou o dinheiro lá. Com 60 anos, falou: agora eu vou ver se dá para eu me aposentar. Será que dá para ele se aposentar? Ele só investiu dos 20 aos 30. Botou 10.000 por mês. Parou, não gostou mais não. Gastou agora todo o dinheiro. Dos 30 em diante, ele só gastou o dinheiro dele. Casou com 30, né? Aí agora só gastou. Não vou botar mais dinheiro nenhum na poupança. Mas vou deixar lá aplicado 1% ao mês. Com 60 anos ele voltou. Será que dava para ele aposentar? Valor final em 60 anos, 16.539.617. Uma renda mensal de 165.396, a 1%. Você está entendendo o poder dos juros compostos? Quando você consegue aplicar e deixar um tempo. Então, quem está pensando aí em aposentar, ou você quer começar a investir, quanto mais tempo? Eu estou falando de alguns cálculos, fala: poxa, pastor, eu queria ter aprendido isso quando eu tinha 20 anos. Quem está aí arrependido, né? Por que eu não comecei com meus 20 anos? Quanto dinheiro que eu joguei fora, né? Quanto dinheiro eu torrei? Mas é possível. O Pedro já é do Homem de Honra, do IADEB. Ele começou mais tarde, com 30 anos. Ele aportou 2.000 por mês, dos 30 aos 60. Como ele começou mais tarde, ele foi até os 60 anos botando. É a realidade. E aí, no final, ele tinha 6.989.928. Dava para ele ter uma renda mensal de 69.899. Mas ele teve que aportar, olha só, olha a conclusão disso. O João, que foi o primeiro, ele investiu apenas 10 anos. O Pedro, ele investiu 30 anos. E ainda assim o João tinha muito mais do que o dobro do que o Pedro. Por quê? Os juros compostos. Então isso nos ensina alguns princípios. Depois eu vou falar sobre os princípios. Um outro exemplo, o último exemplo, mas para você entender sobre financiamento de veículos. Você que está pensando em comprar um carro, eu quero comprar um carro, eu quero muito comprar um carro, aí eu fui na loja, agora está fácil de comprar um carro, tem financiamento. Gente, eu posso te falar uma coisa? Está bom para você investir, porque o juros está 15% ao mês, mas para você pegar financiamento, está o pior momento da história do Brasil. Não faça dívida agora, porque os juros estão absurdos. Absurdos. Vamos lá, financiamento de um veículo, R$100.000 um veículo, em 60 meses, sem entrada. Como é que ficaria isso aí? Taxa de juros atual, lembra você emprestando 15%, agora para você pegar está 28,6%. Taxa básica para você pegar qualquer veículo que você for financiar, 2,38 ao mês. Gente, é simples. 2% de 100.000 dá 2.000. Isso você vai pagar de juros por mês. Sem nada, sem amortizar nada. 2.380 por mês você vai pagar de juros. Simples assim. O que você pagar mais do que isso é que vai começar a amortizar essa dívida sua. Então, dá para pegar um dinheiro desse agora, gente. Você é louco de pegar um dinheiro desse para você comprar carro. Agora, vamos fazer esse cálculo melhor. Taxa de juros é essa aí. Parcela estimada, 3.148 por mês.
Essa é a parcela de um financiamento de um carro a R$100 mil. Total pago, 188.880. Um carro de 100 mil. Ou seja, você paga quase 90% a mais do valor do veículo em juros ao longo de 5 anos. Em 5 anos, o carro terá uma depreciação de 50% e valerá R$50 mil. Você pagou 188 mil e ao final você tem um carro de 50 mil. Você está entendendo, querido? Desculpa, às vezes talvez você entrou numa dessa. Por favor, não vai entrar em crise e brigar agora não. Talvez tenha que pensar, talvez você tenha que fazer isso render. Isso tem que dar uma renda para você, esse carro, alguma coisa. Porque você pegou só para o seu conforto. Eu peguei, pastor, porque eu tenho que ter um carro. Eu queria muito ter esse carro. Gente, tem gente que está comprometendo a sua renda. Isso é loucura, isso aqui. Mesmo que você tenha dinheiro. Eu hoje teria condições de comprar esse carro, mas eu jamais compraria esse carro. Meu carro é 2014 e um 2015. Eu poderia sair com ele, ir na loja aqui e fazer isso aqui, e sair com um carro bom. Mas isso é loucura, gente. Isso é loucura. Nenhum investidor faz esse tipo de coisa. Se você fizer esse tipo de coisa, o banco vai ficar muito rico e você não vai sair desse lugar que você está. É muito ruim. Porque você não entendeu o princípio. Isso vai valer para a sua casa, vai valer para tudo que você for fazer. Vai valer para as prestações do que você comprar. É isso aí que está valendo. Vamos pensar de outra forma. Agora com juros compostos. O investidor, quem pensa, quem está entendendo, quem aprendeu IADEB, quem está aqui na terça bíblica. Eu vou botar, a prestação não era 3.148? Eu vou botar esse dinheiro com uma taxa de 1,5%. Eu consigo isso com investimentos. 1,5%. Eu vou aplicar esse dinheiro com juros de 1,5%. Em 27 meses, não são 5 anos, em 2 anos e 3 meses, eu já vou ter 103.848. Olha só, gente, os outros 2 anos e meio você está dando para o banco. Você está trabalhando igual um louco para o banco. Se você, em vez de pegar esse dinheiro e fazer essa loucura, você pegar esse dinheiro e aplicar, esperar 2 anos, você aguenta ficar 2 anos, gente, mais um pouquinho. Se você está sem cargo, vou jogar 2 anos, mas vou pegar o dinheiro que eu ia pagar da parcela e vou aplicar, agora bem aplicado, rendendo 1,5%. Em 2 anos e 3 meses, eu já tenho o valor de 103 mil. Aí sabe o que eu faria? Fábio, eu vou lá e pego, sabe aquele carro de 100 mil que eu ia comprar? 2 anos depois, gente, ele está valendo 75 mil. E está novo ou não está? Um carro de 2 anos, gente, está estragado. Gente, está na garantia ainda. Eu pego meus 103 mil, eu compro o carro por 75 mil, carro novo ainda, vou usar ele muito tempo. E ainda me sobra 27 mil reais no caso. Eu faço isso. É isso que eu faço. Eu nunca comprei um carro zero, nunca. Nunca fui numa concessionária. Eu acho lindo, chego lá, vejo aqueles carrão bonito. É gostoso do cheiro de carro novo, né? Eu abro, cheiro, fecho a porta e vou embora. Eu vou assim, aí quando eu vejo alguém comprar, eu falo assim, olha, esse aqui, escolhe esse aqui está lindo, essa cor é maravilhosa, e me dá seu telefone. Daqui a 2 anos a gente vai conversar. Você vai gastar uma grana, você vai pagar uma grana. Põe uns equipamentos bons nele aí para mim, que daqui a 2 anos eu quero um carro top. E o dinheiro que eu ia pagar nessa prestação, eu vou para a minha aplicação, querido. Daqui 2 anos eu procuro o cabo, o cara está lá apertado, não está pagando, está lá sofrendo. 75 mil à vista. Quer ou não quer? O cara treme e me entrega o carro por 75 mil. Olha que dó. E eu uso o carro por mais 6, 7 anos, querido. Porque carro não é investimento, carro é despesa. Poupagem essa sua de querer ficar andando um carro novo. Carro vai ficar, ele vai perder a vantagem com 7, 8 anos. Que de repente pode ser que o gasto com alguns equipamentos, algumas coisas, manutenção pode ficar um pouquinho pesada. Porque começa a trocar algumas peças pesadas. Fora isso, estou falando, meu carro é 2014. Eu faço a revisão dele de 10 em 10 mil, o carro está excelente, está ótimo, vai continuar andando com ele.
Gente, eu estou aqui, eu não sei, você pode achar que isso não é espiritual, mas isso é extremamente espiritual, porque tem gente que está completamente, sabe, atolado, porque fez esse tipo de loucura. Eu quero em nome de Jesus que você não faça mais isso. Que você entenda, que pare de jogar dinheiro para mamão, jogar dinheiro para banco, jogar dinheiro para outras coisas. Para que você tenha condições de ter as coisas. Eu estou te falando, mostrando uma coisa simples aqui. Isso vale para o seu apartamento, talvez. Agora, tem uma diferença. Apartamento, na pior das hipóteses, você vende e tem a valorização do imóvel. Então, às vezes, é uma dívida que vale a pena. Eu já financiei imóvel. Porque o financiamento do imóvel, ele se valoriza. O imóvel se valoriza. Carro, não. Carro desvaloriza. Imóvel, aquele mesmo imóvel, 10 anos depois, ele também cresceu e muito, 10, 12% ao ano. Imóvel, beleza, eu fazer uma dívida. Mas agora não, porque agora se você for na Caixa Econômica, você vai pagar 15% ao ano. É pesado. Muita gente não está comprando imóvel agora, está esperando esses juros baixar. Aí eu sim. Mas o que você faz? Você vai gastar o dinheiro? Não, começa a guardar. Está na hora de você aplicar. Quando esses juros baixar, aí sim, você vai pegar o dinheiro, vou lá, vou dar uma boa entrada no imóvel agora. Chegou a hora. A gente vai falar um pouquinho sobre isso depois. A estratégia do investidor: compre carro com 1 ou 2 anos de uso, use por mais 7, 8 anos. E aí, durante esses 7, 8 anos, você vai pegar, botar um pequeno valor, juros sobre juros, juros sobre juros. Quando chegar daqui 8 anos, chegar na hora de você trocar esse carro, você tem um dinheiro para comprar um com mais 1 ano, 2 anos, e sobrando dinheiro, querido, sobrando. Você vai fazer isso uma vez na sua vida, depois você vai, muito fácil de você trocar de carro. Tá? Então, esse é o princípio financeiro. Como usar os juros compostos? Então, primeiro, comece o quanto antes. Se você quer comer a fruta de uma árvore, qual era o melhor momento para você começar? Para você comer o fruto de uma árvore, qual foi o melhor momento para você plantar essa árvore, gente? Há 20 anos atrás, né? Você estaria comendo o fruto dela hoje. Qual é o segundo melhor momento? Agora, hoje. Para que daqui a 20 anos você possa comer o fruto dessa árvore. Então a ideia começa hoje. Começa com 50, começa com 100 reais. Começa com 200 reais se você tem um pouquinho a mais, mas começa. Separa hoje, decida. Agosto, daqui a pouco vai entrar agosto. Faz esse ponto. Senhor, eu vou seguir os princípios. Eu vou começar. Mas agora toda a minha renda está comprometida. Eu vou empreender, eu vou arrumar alguma coisa, eu vou vender doce lá no final da igreja. Eu quero ver essa frente da igreja aqui vendendo tudo aqui. Aí o pessoal que não vem na terça-bíblia fala: gente, o que esse pessoal maluco está fazendo? Fala assim: espera daqui 10 anos, espera você. Faça alguma coisa para que esse valor você comece a investir. Se a sua renda está toda comprometida, não tem como você tirar para investir, ganhe um pouco mais para que você possa investir. Ganhe um pouco mais. Mas ache alguma coisa que você possa fazer, seja criativo, faça o que você possa fazer. Invista com regularidade, queridos. Não adianta você fazer isso uma vez e largar. É regularidade. Regularidade. Todo mês, esquece. Se você não tem disciplina, você pega lá no seu banco, coloca lá, retirada automática para o investimento tal. Todo mês vai sair sem você nem ver. Escolha ativos com boa rentabilidade. Ações, alguns fundos, tesouro IPCA. Quando fala tesouro aí é investir, é emprestar para o governo, que está muito bom emprestar para o governo hoje. Reinvista os lucros e dividendos. Você vai reinvestir. Vê os juros, você ganhou juros. Ganhei esse valor. Não é seu. Reinvista, compra mais. E vai fazendo isso. Tenha paciência e disciplina. E aí você vai chegar no ponto que você precisa. Onde eu vou investir? Eu não vou falar isso hoje, tá bom? Tá aí a palavra do próxima semana. Queridos, agora eu queria fazer aqui só para vocês, para encerrar nós vamos orar. Para falar sobre isso, eu gostaria de trazer para cá um especialista, um consultor financeiro. Alguém que me ensina, inclusive, como investir. Ele dá aulas, ele ensina sobre investimento.
Ele tem muita experiência, ele investe em várias áreas. Hoje, ele é um funcionário público, mas ele já conseguiu a independência financeira, ou seja, ele já com esses investimentos aqui, ele tem uma renda mensal que ele não depende mais do salário que ele ganha no funcionário público. Mas ele não vai vir aqui falar da Bíblia, não falar nada disso. Ele vai vir aqui só para falar disso. Eu tenho duas opções, o pastor Joaquim, bom que ele está aqui, já pode dizer. Terça bíblica que vem, a gente vai dar uma outra palavra, vamos acabar a série e marcar um outro dia para a gente falar sobre isso, ou a gente pode trazer e aproveitar esse momento da terça bíblica para fazer isso. Quantos concordam de trazer ele para cá, na terça bíblica, a gente falar sobre esses fundos aí? Levanta a mão. Amém. Então, sob suas palavras lançarei a rede. Então, com a sua aprovação, o pastor Joaquim levantou a mão dele aí. Se ele não tivesse abaixado, eu acho que a mão de todo mundo aqui não compensaria. Seria não. Eu só fazia de brincadeira, só para vocês levantarem a mão, porque era a mão dele que eu ia perguntar, brincadeira. Mas valeu. Mas já que todo mundo, e o pastor Joaquim concordou, então nós vamos usar a terça bíblica que vem, para um consultor financeiro falar sobre cada um desses. Então, gente, eu vou esperar um tempo de pergunta e resposta. Venha para cá preparado o seguinte, ele vai precisar de tempo para isso. Nós vamos até às 10 semana que vem. Se você tiver que sair 9h30 termina, pode levantar, isso ninguém vai brigar, pode levantar e ir embora, não tem problema. Mas eu vou dar para ele até às 10. Porque também eu queria um finalzinho para você fazer pergunta e resposta, entendeu? Então, poxa, eu estou dúvida sobre isso aqui, como é que eu faço para abrir uma conta lá, para abrir no Tesouro Direto, por exemplo. Ele pode abrir aqui e ensinar como fazer isso. Então, semana que vem é isso, amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Feche seus olhos. Você pode fechar os olhos agora. Todos fechem seus olhos, é um momento de fé. Fé é a certeza das coisas que eu não vejo, né? E a convicção daquilo que eu espero. Eu tenho uma convicção. Eu não estou vendo com meus olhos, por isso que eu estou fechando os olhos, porque eu quero ver com os olhos da fé. Veja o dia. Veja o dia. O que você vai fazer nesse dia? Que você olhar e falar assim, eu não tenho mais nenhuma dívida. Esse mês eu vou investir mais de 15% da minha renda. Olhe lá no momento, lá na frente, você sentado, e você abre a conta, e você vê que naquele mês, os rendimentos que você recebeu, são mais do que suficientes para você pagar todas as suas necessidades. Você não precisa mais de um salário, você não precisa de uma bolsa, você não precisa de uma ajuda de outras. Os seus rendimentos estão rendendo isso. Você consegue ser generoso. Você é fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas. Você agora pode tirar uma parte disso, investir em missões, doar, abençoar pessoas. Porque Deus já supriu as suas necessidades. Olhe para esse momento, olhe para esse dia. Eu faço isso constantemente. Hoje, eu vivo sonhos daquilo que eu orava há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Quando eu olho para o que Deus fez, eu falo, Deus, obrigado. O Senhor responde orações. Então creia nisso agora. Creia. E dê os passos de fé. Faça o que precisa fazer. E você vai chegar nesse dia para a glória do Senhor. Senhor, obrigado pelos sonhos que o Senhor coloca em nosso coração. Nós queremos, Senhor, entender cada vez mais, Senhor. Nós queremos crescer, nós queremos mudar, nós queremos, Senhor, viver aquilo que o Senhor tem para nós. Deus, em nome de Jesus, Pai, para a Tua glória, Senhor,
Pai, nós oramos, Senhor, nós queremos, Senhor, te pedir que a tua mão de poder, Senhor, possa, Senhor, estar sobre essa igreja, sobre cada um que está aqui nesses dias. Que o Senhor possa produzir uma revolução em nossos corações, Deus, de entendimento da tua palavra, de alinhamento, Senhor, dos nossos fazeres, das nossas mentes, Senhor. Pai, uma metanoia para que possamos pensar como o Senhor planejou as coisas, seguir os princípios do teu reino e fazer aquilo, Senhor, que pode nos levar a este lugar de mudança, a este lugar de crescimento, a esse lugar, Senhor, onde não estaremos mais prostrados, Senhor. Pai, jogando nosso tempo fora, gastando tanto tempo, tanta preocupação, Senhor, em como ganhar, Senhor, e sem, Senhor, paz no nosso coração. Pai, nos ajuda, Senhor, a viver isso. Dá-nos, Senhor, essa coragem, dá-nos a intrepidez, Senhor, de começar e não fazer por medo, como aquele que enterrou o talento, Pai. Mas nos dá sabedoria, Pai, daquele que recebeu 2, daquele que recebeu 5, Pai, para que possamos, Senhor, em pouco tempo dobrarmos de novo, Pai, ao ponto, Senhor, de podermos chegar ao tempo de estar tranquilo e, Senhor, sabendo que o Senhor vai nos colocar sobre o muito, porque nós fomos fiéis nos poucos. Que seja essa a realidade dessa igreja. Faz-nos mordomos do teu reino. Eu oro assim e abençoa a tua igreja, em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe, querido. Semana que vem estamos com esse tempo.